Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano, professor de hemoterapia, sou idealizador aqui do canal Imunohematologia Fácil e hoje nós vamos começar a nossa primeira aula. É uma aula introdutória sobre imunohematologia, com a aplicação de alguns conceitos, tá? E já vamos seguir para a aula aproximadamente aqui uns 10 minutinhos, tá? Então não vou me estender muito, eu vou fracionar o assunto. Então essa vai ser a nossa aula número 1. E a partir dela eu vou postando mais aulas sequenciais, tá? Então, para quem quiser acompanhar, né, então já vai se programando para assistir as aulas aqui uma a uma. Bom, então assim, né, o objetivo aqui do nosso canal então, é tentar facilitar o máximo possível, né, o entendimento da imunohematologia. Tá? Então, a gente sempre começa, né, aqui a falar de monemato. Então, a primeira coisa que eu acho extremamente importante vai ser aqui a disponibilização das fontes. Tá? Então, as referências que eu uso então, são essas. Tá? Então, Denise Harmony, com técnicas modernas de banco de sangue. Manual técnico da ABB, tá? Quando formos falar um pouco mais das técnicas. O livro do Daniels, o Human Blood Groups, tá? Esse livro é sensacional, fala bastante de mecanismos moleculares, então gosto muito de tirar, né, principalmente extrair figuras desse livro. E não poderia faltar, né, o Abbas, de imunologia, então precisamos ter o conceito muito bem firme na nossa cabeça, tá? Principalmente a resposta humoral. E aqui, né, por último, o livro que eu escrevi, que foi publicado no ano passado pela editora Senac, tá? Então, um livro de imunohematologia básica para iniciantes. Então, é um livro que não tem um foco muito teórico, né, e sim mais relacionado à prática, ao dia a dia. Então, é um livro que hoje ele é material do curso técnico, material didático do curso técnico em hemoterapia do Senac, e também de análises clínicas. Tá? Então, esse livro começa falando do básico, de recebimento e requisição, até já a identificação de anticorpos presentes no soro dos pacientes. Tá? Então, esse livro está disponível na Amazon e quem tiver interesse, tá? Depois é só procurar aí no Google que o nome já aparece. Tá? Na busca orgânica, o livro já se encontra aí entre os primeiros. Então, vamos lá. Então, vamos começar. Então, primeiramente, não tem como, né, fugir disso, né, então, dessa pergunta. Né, então, o que é imunohematologia? Né, então, a definição aqui é a mais simples possível, definição encontrada aqui, mecanismo de busca aqui do Google. Né, então, a imunemato hoje ela é considerada uma disciplina, né, que estuda, né, os antígenos presentes na superfície das hemácias, né, a formação dos seus respectivos anticorpos e os efeitos, né, disso na prática hemoterápica e sendo visualizado através de reações transfusionais. Então, o imunemato ela é constituída, né, por importantes disciplinas, então, como imunologia, biologia celular, biologia molecular, genética, enfim. Né? Então, tem disciplinas extremamente importantes aqui, para quem está graduando, para quem já graduou, sabe bem do que eu estou falando. Né? Então, são disciplinas pesadas e que vão compor aqui a imunohematologia. Então, aqui já começa, né? Então, já começa a mostrar para vocês o grau de complexidade, né, desse assunto, mas devagarzinho que nós vamos quebrando, né, tudo isso que é difícil e vamos tentando transformar em um assunto um pouco mais facilitado. Então, talvez seja esse o grande segredo. Bom, então, para iniciarmos, né, então, a imunohematologia ela é muito lembrada no nosso dia a dia por pessoas da nossa sociedade que não são da área da saúde. Né? A imunemato ela é representada pelos grupos sanguíneos, os dois principais, os dois mais famosos, né? Então, o ABO e o RH. Então, muitas pessoas, né, sabem o seu tipo sanguíneo, mas não imaginam a quantidade, né, de estruturas que existem na superfície das hemácias. Então, se a gente perguntar para qualquer pessoa, qual o seu tipo sanguíneo? É A positivo, O positivo, O negativo, sou doador universal, sou receptor universal, enfim.
As pessoas até têm uma noção, mas não imaginam o quanto isso é complexo. Então, as estruturas mais conhecidas, então, os antígenos do sistema BO, estão representados aqui na figura. Então, o antígeno A, o antígeno B, as duas estruturas juntas na superfície da hemácia, para quem é AB, e quem não tem nada ali acaba sendo indivíduo O. Então, aqui a gente, como profissional da área, para quem está tentando relembrar alguma coisa, para quem está tendo contato a primeira vez com o assunto, então o foco da imunohematologia é estudar a interação, as interações dos anticorpos contra os antígenos na superfície das hemácias. Tá? Então existem muitos sistemas de grupos sanguíneos hoje conhecidos, e aqui o que vai importar é que eles estão posicionados na superfície das hemácias. Então, à direita aqui do slide, então a gente tem a representação de uma membrana, de uma hemácia, e aí diferentes estruturas posicionadas na sua superfície, todas elas têm função fisiológica, senão não estariam posicionadas nesse tipo celular. E para nós, como um efeito colateral de transfusão, em algumas situações, essas estruturas, quando estranhas para o indivíduo, para um receptor, elas podem levar à formação de anticorpos. Tá? E quanto à composição dessas estruturas, temos aqui carboidratos, então glicoproteínas, temos lipídios também, glicolipídios, enfim, temos várias associações dessas moléculas que vão compor os sistemas de grupos sanguíneos. E aqui vale ressaltar, então, o principal sistema de grupo sanguíneo, que é o ABO, ele é formado por carboidratos, por estruturas super simples, então aqui formados por grandes cadeias desses carboidratos, desses açúcares, e aí nós vamos vendo aqui ao longo da aula e ao longo das outras aulas também a importância desse sistema de grupo sanguíneo e como as coisas acontecem. Então hoje, para vocês terem uma noção, então existem 48 sistemas de grupos sanguíneos identificados. Então aqui a tabela é tão grande que ela nem coube em um slide só. Tá? Então, como vocês podem ver, são 48 sistemas de grupos sanguíneos. O primeiro grupo sanguíneo que foi descoberto foi o ABO, lá em 1901, por Karl Landsteiner, tá? Onde ele conseguiu interpretar que haviam substâncias no sangue de alguns indivíduos que reagiam com as hemácias de outros indivíduos. Então, o estudo dele se prolongou por muitos anos, até que em 1901 ele conseguiu compreender e definir ali o primeiro sistema de grupo sanguíneo. Então, a imunohematologia, ela já tem 125 anos, então ela já está aí ficando velhinha, e enfim, a cada período que passa, cada período de avanço científico, informações novas vão surgindo em relação aos grupos sanguíneos. Tá? Então, essa tabela ela está disponível no site da ISBT, da Sociedade Internacional de Transfusão de Sangue. Tem o link aqui no último slide. Tá? Então, os sistemas estão dispostos nessa tabela por ordem de descobrimento. Então, o primeiro o ABO, o segundo sistema MNS, o terceiro P1PK. P1PK já é uma nomenclatura mais nova. Esse sistema ele foi revisado, foi compreendido, sistema extremamente complexo também. Depois o sistema RH, então um quarto sistema de grupo sanguíneo, e depois Lutheran, Kell, enfim. Temos uma sequência grande aqui dessas estruturas, aqui muito estudo envolvido. Esse mapeamento não foi fácil de ser realizado, porque para se definir um sistema de grupo sanguíneo, a necessidade de se conhecer os anticorpos dirigidos contra essas estruturas, aí os antígenos em si, então precisa ser conhecida as estruturas moleculares presentes na superfície das hemácias e também precisam conhecer os genes. Então, hoje, pensando nessa questão, com a tecnologia e o avanço do conhecimento, fica um pouco mais simplificado de se conhecer essas três estruturas, mas se nós formos pensar que em 1901 o primeiro sistema de grupo sanguíneo foi descoberto e compreendido, realmente ali a gente pode imaginar a quantidade de horas destinadas para a compreensão de todas essas moléculas e de todas essas interações. Então, hoje, o assunto é tão estudado, tão conhecido, que muitos sistemas de grupos sanguíneos já se conhece até a posição dos genes nos cromossomos. Tá? Essa figura aqui é do livro do Daniels,
é uma versão de 2013, se eu não estou enganado. Eu sei que já existe uma nova versão, mas eu ainda não tenho esse livro, não sei se houve já alguma atualização, mas já se conhece bastante, tá? Então, já se sabe, né, em quais cromossomos que determinados genes estão posicionados, e isso já vai facilitando também a compreensão dos grupos sanguíneos. Então, gente, esse aqui é o primeiro contato nosso, tá? Então, essa primeira explicação aqui, bem rapidinha, né? Então tem bastante assunto. O objetivo é que os vídeos não se tornem muito longos, tá? E eu vou fracionando o assunto nesse formatinho aqui, né? Realmente passa muito rápido, né? E nós vamos, agora vocês aguardem, né? Que já vai ter aqui a chamada aula 2, e aí nós vamos dividir os assuntos, tá? Então, isso aqui é uma apresentação inicial de Imunemato, para quem nunca ouviu falar, ter uma noção, para quem já conhece, um pouquinho de paciência, que aí nós vamos abrindo os assuntos, tá bom? Então, valeu, obrigado e até a próxima.